temos desobediência, causa das epidemias. Novamente retornaremos às páginas da Bíblia Sagrada, sobretudo ao Antigo Testamento, para perceber que a causa de todas as mazelas, todas as doenças, enfermidades, todo o mal, na verdade, que existe no mundo, tem como origem o quê? A queda, o pecado original do primeiro casal que Deus havia criado e plantado no Jardim do Éden. Em virtude do pecado do homem, da desobediência, a transgressão da ordem expressa que Deus havia dado, o pecado entra no mundo, a doença entra no mundo, a maldade entra no mundo, a morte entra no mundo. Toda e qualquer desgraça, toda e qualquer maldição, todo e qualquer mal que nós conhecemos hoje e infelizmente também sofremos, tem como origem o quê? O pecado e a desobediência. Nós vamos ler nas páginas do Antigo Testamento não poucos casos de pessoas que foram acometidas de doença, acometidas de praga, de pestes, inclusive povos inteiros, nações inteiras, que foram subjugadas por Deus em virtude do pecado que praticaram contra o Senhor. É preciso deixar claro que todo o mal que existe no mundo tem como origem o pecado do primeiro casal, mas nem todo o mal que nós sofremos tem como causa um pecado pessoal e diretamente cometido por nós. Embora é preciso que também fique claro que, à luz da palavra de Deus, existem muitas doenças e existe um mal que muitas vezes nós experimentamos também por conta de pecados que nós mesmos cometemos. Algo que eu pontuo então aqui nesse primeiro tópico é o seguinte: todas as doenças físicas, morais, sociais e espirituais têm como origem o pecado, como a desobediência e a transgressão contra a vontade expressa de Deus. Nos tempos bíblicos havia, e o pastor César Moisés ele comenta sobre isso conosco em sua lição, uma visão extremada de que todo pecado ou toda doença vivida, sofrida por alguém, era consequência direta de um pecado seu. Nós vamos ter isso nos casos mais conhecidos, que são os casos de Jó, no Antigo Testamento, quando seus amigos se sentam em sua roda e começam agora a tentar contestá-lo, Jó defendendo a sua integridade diante de Deus, e eles dizendo: Jó, para você estar numa situação calamitosa como essa, você certamente pecou. Então nós temos no Antigo Testamento o caso mais conhecido de Jó, que foi acusado de pecado por estar sofrendo todas aquelas perdas baixas da sua vida e também a perda de sua saúde, que se esvaía pouco a pouco. E no Novo Testamento nós temos o caso mais conhecido, que é aquele cego de nascença, quando os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? E aí a palavra de Jesus deixa claro que nem toda doença tem como causa direta um pecado cometido pela pessoa. Porque Jesus diz: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Ou seja, nem havia um pecado dele que resultou na sua cegueira, óbvio, até porque ele era cego de nascença, mas também não havia nenhuma maldição hereditária sobre a vida dele, um pecado que os seus pais cometeram e que acarretou sobre aquele jovem a deficiência física, visual que ele carregava desde o ventre de sua mãe. Jesus disse que ele nasceu assim para que nele se manifestasse a glória de Deus. Na verdade, tanto em Jó no Antigo Testamento, quanto no cego de nascença do Novo Testamento, neles foi manifesta a glória de Deus, restaurando tudo na vida daqueles homens. Jó recebeu tudo que havia perdido em dobro, inclusive a sua saúde, Deus a recompôs novamente, e o cego de nascença lá dos evangelhos, Jesus restituiu, ou na verdade não restituiu, porque nunca teve, mas Jesus lhe deu a sua visão. Então havia essa concepção entre os judeus de que a doença, a enfermidade, era resultante de um pecado cometido diretamente por essa pessoa. À luz de uma visão geral da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, sobretudo no Novo Testamento, nós podemos compreender que não é necessariamente assim. Então, nesse primeiro tópico, algo que já nos é ensinado aqui, é que nós não podemos julgar as pessoas condenatoriamente, fazendo afirmações sem termos o conhecimento de causa.
Nós não podemos sair por aí dizendo que alguém que sofre de uma determinada doença, muitas vezes até sucumbindo em cima de uma cama, em sua casa, ou no leito de hospital, gemendo de dores, está passando por esta provação e privação de sua saúde em virtude de um pecado que esta pessoa teria cometido contra Deus. Sim, é fato que toda e qualquer doença é consequência resultante do pecado original, lá no Éden, mas não necessariamente daquela pessoa. Agora, por outro lado, é preciso também deixar claro nesse primeiro tópico que, embora nem toda doença seja consequência de um pecado direto, existe também, de acordo com a Bíblia Sagrada, doenças e epidemias que são juízos imediatos de Deus sobre os homens em virtude dos pecados por eles praticados. Por exemplo, nós temos no Antigo Testamento só alguns, gente, em muitos casos, porque muitos casos poderiam ser elencados aqui, mas por questão de tempo e apenas a título de ilustração, mencionamos aqui os pecados de Miriam, irmã de Moisés, que fez um verdadeiro motim na congregação de Israel contra Moisés, acabou adquirindo a lepra, e de Geazi, o moço de Eliseu que apropriou-se mentindo e apropriou-se indevidamente dos tesouros que Naamã havia oferecido a Eliseu e que ele rejeitara lá atrás. Também ficou leproso. Então, em virtude da mentira dessas pessoas, da rebelião e da transgressão que essas pessoas cometeram contra Deus, elas imediatamente foram julgadas pelo Senhor, foram punidas em sua carne, em seu corpo, pelo pecado que praticaram. Agora, para quem diz que isso só acontecia no Antigo Testamento, também precisamos corrigir a informação no próximo domingo. A informação de que o Antigo Testamento revela um Deus de justiça e o Novo Testamento revela um Deus de amor. Inclusive, há quem faça essa dualidade dentro do próprio caráter de Deus, dizendo que o Antigo Testamento é a expressão da ira de Deus, o Novo Testamento é a expressão da bondade e da misericórdia de Deus. Na verdade, isso não é assim. Nós não podemos ler a Bíblia dessa forma, e você, professor, tem uma bela oportunidade de, junto com seus alunos, no próximo domingo, corrigir esta informação. Na verdade, como Jesus dizia, na verdade vos digo que justiça ou juízo e misericórdia, justiça e graça sempre coexistiram em Deus. São dois atributos inerentes do caráter de Deus. Não existe essa coisa de dizer que no Antigo Testamento Deus foi um ser rancoroso, iracundo, que estava em qualquer esquina esperando, espreitando para pegar alguém, para derrubar alguém, para matar alguém, mas que no Novo Testamento Deus tolera tudo, Deus sabe fazer vistas grossas de tudo, e que agora é só amor, é só flores, é só misericórdia. Não. Deus sempre foi um Deus de amor e sempre foi um Deus também de justiça. Juízo e misericórdia coexistem como partes integrantes do caráter de Deus. Não existe em Deus um transtorno bipolar. Deus não sofre de transtorno bipolar. Essa coisa de hora está bem-humorado, outra hora está mal-humorado. Uma hora ama, outra hora odeia. Não, Deus é amor. João diz isso de forma muito enfática. Aliás, ele é conhecido como apóstolo do amor. E João diz isso de forma muito enfática na sua primeira carta. Ele diz, Deus é amor. Está na natureza de Deus ser amor. Deus não passa a amar o mundo a partir da cruz de Cristo. Ali está a maior expressão do amor de Deus, mas também não só do amor de Deus, mas da justiça também. Há quem pensa que a cruz seja apenas a manifestação do amor de Deus. Sim, é amor porque ele está oferecendo o seu próprio filho como sacrifício expiatório em nosso lugar. Mas a pergunta que leva-nos a entender por que a cruz também aponta para a maior expressão da justiça e do juízo de Deus é: por que Cristo morreu? Ou por que tinha que morrer? Porque ele morreu, e morreu abandonado pelo próprio Pai da forma como ele foi abandonado na cruz. Então a cruz não aponta só para o amor de Deus, a cruz também aponta para a justiça de Deus, que são atributos que nele existem desde a eternidade. No Antigo Testamento nós vemos Deus manifestando amor na criação, no perdão que ele constantemente concedia a Israel, nos milagres operados em favor do seu povo, na salvação de nações gentílicas. Nós vemos o amor de Deus manifesto no Antigo Testamento. Aliás, o Mar Vermelho que se abriu para o povo de Israel passar não é uma grande prova do amor de Deus em favor dos homens? A salvação dos ninivitas, capital da Síria, povo mau, perverso, pagão, que inclusive o profeta Jonas não queria que eles fossem salvos, mas Deus queria que eles fossem salvos, e queria tanto que eles fossem salvos, que Deus colocou a vida de um profeta dele em risco, só para que aquele profeta fosse até Nínive pregar arrependimento àquele povo.
Ora, se Deus não ama, então como é que a gente pode encontrar Deus concedendo mais 15 anos de vida ao rei Ezequias, depois que ele orou, embora tivesse recebido a sentença de morte naquele dia quando Isaías lhe visitou? Por quê? É porque Deus sempre foi amor. Agora, no Novo Testamento, nós também vemos manifestação da justiça de Deus. E no que diz respeito a doenças, que é o tema de nossa lição do próximo domingo, né, epidemias globais, nós vemos no Novo Testamento também pessoas sendo acometidas imediatamente de doenças. Por quê? Por haverem pecado contra Deus. Sabe aquele texto clássico da leitura da Santa Ceia que nós fazemos todos os meses nas nossas igrejas? 1 Coríntios 11, 23 em diante. Nós lemos, mas nós não nos apercebemos da gravidade da coisa. O apóstolo Paulo ele diz que já na igreja de Corinto, uma igreja menina, recém-fundada, igreja primitiva, eu já disse aqui outrora para vocês em outras aulas que a gente tem que retirar essa visão de que igreja primitiva é só Atos 2, derramamento do Espírito Santo, comunhão dos bens, partilha dos bens. Não, igreja primitiva é toda a igreja cristã do primeiro século com todas as suas deficiências, com todos os seus erros, com todos os seus pecados. Igreja de Corinto, fundada aproximadamente 15 ou 20 anos depois que Jesus subiu ao céu. O que é que Paulo diz na leitura da Santa Ceia? Paulo diz que por comer e beber indignamente o corpo e o sangue do Senhor, existia em Corinto muitos que estavam o quê? Fracos, doentes e outros até que estavam dormindo, mas dormindo, nas palavras de Paulo, é eufemismo para mortos. Em outras palavras, Paulo está dizendo que porque estavam comportando-se de forma inconveniente na Santa Ceia do Senhor, muitos crentes da igreja primitiva em Corinto e estavam já adoecendo, padecendo enfermidades terríveis, e outros já tinham até sido punidos com morte. Então, como negar que mesmo na época da graça, mesmo após o sacrifício expiatório realizado por Cristo Jesus, Deus continua ainda hoje exercendo justiça e juízo sobre os homens? Deus não mudou. Ele disse, Malaquias registrou, eu, o Senhor, não mudo. Então, nós vamos ter também no Novo Testamento casos de pessoas que adoeciam em virtude de pecados por elas cometidos. Nós não podemos generalizar? Sim, não podemos generalizar. Não podemos sair por aí apontando o dedo na cara de ninguém, dizendo, olha, você está assim porque você pecou, fazendo como os amigos de Jó. Não podemos, a não ser que por alguma iluminação, por alguma revelação do Espírito Santo, ele nos permita compreender isso, ele nos permita acessar isso. Porque João apóstolo disse, olha, há pecados que não é para a morte. Vocês podem orar pelo pecador. Mas há pecados que são para a morte. Serão punidos. Por esse eu digo que não orem. Mas como é que eu vou saber se uma pessoa cometeu um pecado que não é para a morte ou um pecado que é para a morte? Como? Como é que eu posso julgar? Que balança eu posso usar para dizer, olha, você pecou, mas você não vai morrer. Ou então dizer para outro, você pecou, mas por causa desse pecado você vai morrer. Não posso. Não dá para saber, não dá para adivinhar, não dá para ver com o olho natural humano, senão tão somente por uma revelação, por um discernimento dado pontualmente pelo Espírito Santo de Deus. Mas fato é que muitas pessoas estão ainda hoje amargando doenças, enfermidades e aflições por terem pecado contra Deus. Você quer ver outro exemplo, além dos crentes de Corinto? Apocalipse capítulo 2. Eu quero fazer questão de ler esse texto com você. Uma carta de Jesus Cristo escrevida por João à igreja de Tiatira. Veja o que aqui diz Apocalipse capítulo 2, versículos 20 em diante. No entanto, tenho contra você isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Veja que Deus aqui está denunciando a realidade de uma mulher de nome Jezabel, ou assim chamada pelo Senhor Jesus Cristo, que estava pervertendo a sã doutrina na igreja em Tiatira, igreja também primitiva da Ásia Menor. E aqui Deus ele vai dar uma sentença para essa mulher que estava desviando os servos do Senhor, conduzindo-os à imoralidade. Diz assim, versículo 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse, igualmente aos crentes de Corinto, da sua imoralidade sexual, mas ela não quis se arrepender. Aí agora a sentença qual é? Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das suas obras que ela pratica. Matarei os seus filhos, os filhos desta mulher,
A filhos aqui pode ser filho no sentido de serem descendentes daquela mulher, né, da gênese daquela mulher, ou filho aqui pode ser uma expressão para se referir aos seguidores dela, aos discípulos dela. Mas o fato é que o próprio Cristo que está ordenando João escrever essa carta para a igreja de Tiatira, ao pastor daquela igreja, o próprio Cristo está dizendo, eu matarei essa mulher. Né? Jesus está dizendo, olha, eu não vou só colocá-la na cama, doente, mas se ela não se arrepender, vai morrer com os seus seguidores, com os filhos a quem ela deu à luz. Matarei, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Então veja aqui mais uma vez que mesmo no Novo Testamento, mesmo na época que nós chamamos de época da graça, mesmo na igreja primitiva, pessoas já estavam sendo julgadas. Não quero aqui nem falar de Ananias e Safira, né? Aquele casal que caiu morto aos pés do apóstolo Pedro. Estou mencionando esses aqui, que foram primeiros acometidos de uma doença. Os crentes de Corinto, e agora nós temos aqui a Jezabel e os parentes, ou os aparentados dela na igreja em Tiatira. Então, sem sombra de dúvida, isso aqui, professor, eu quero que fique muito claro no primeiro tópico, para você trabalhar com seus alunos no próximo domingo. Justiça e misericórdia coexistem eternamente como atributos indissociáveis do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E embora não possamos julgar as pessoas afirmando categoricamente que a doença delas ou a epidemia que acometeu uma determinada nação é consequência de uma maldição sobre aquele povo, né? Como alguns teólogos já andaram dizendo por aí, que a África está debaixo de maldição, por isso tanta enfermidade, não. A gente tem que ter cuidado para não fazer esses julgamentos apressados. E acabar nós também sendo julgados lá na frente, como disse Jesus. Não julgueis para que não sejamos julgados, a não ser que recebamos a iluminação da palavra de Deus, ou iluminação pontual dada pelo Espírito Santo, discernimento dado pelo Espírito Santo naquela questão. O que devemos fazer, na verdade, é apenas proclamar a cura e a salvação através do sangue bendito de Jesus Cristo. Nesse primeiro tópico ainda vai se falar sobre a origem, e aqui eu quero pontuar, né, bem destrinchadamente, a origem ou as causas das epidemias. Primeiro, o homem. Segundo, o diabo. E terceiro, o próprio Deus. Sim. Primeiro, o homem por quê? Porque o homem tem consumido desregradamente, o homem tem alimentado-se irregularmente e o homem tem devastado o meio ambiente em que vive para a sua própria ruína. O primeiro responsável pelas mazelas, pelas doenças, pelas epidemias que tem acometido em todo o mundo, daí o título de nossa lição ser epidemias globais, epidemias que têm um alcance internacional, né, que não estão limitadas às trincheiras de um povo, de uma nação, tem como causa primária o que? O homem. Né? O próprio Tiago dizia lá na sua carta, de onde vêm as guerras e pelejas que há entre vós? Né? Senão das cobiças, das ambições que guerreiam, que militam dentro de vocês mesmos. Eu já disse e repito, todas as mazelas têm como origem o pecado praticado pelo homem. Então o homem é o grande responsável. O homem que consome desenfreadamente, esse mercado capitalista, né, que você tem que produzir, tem que ter, tem que possuir, e você tem que trabalhar para dar conta de pagar as dívidas, e quanto mais você compra, mais trabalho você tem que ter, quanto mais você trabalha, mais ausente de casa e da família você fica, quanto mais trabalha e mais ausente da família e de casa você fica, mais estressado você fica, e como consequência do estresse, você vai aí sem ter tempo de alimentar-se bem, e vem aí a depressão, o estresse e as muitas doenças terríveis consequentes de toda esta vida frenética de ativismo que nós vivemos. Sem falar dos fast foods da vida, né? Dessas comidas prontas que já vêm ali congeladas nos supermercados. A gente compra porque hoje ninguém mais tem tempo de cozinhar em casa. Então o negócio é a gente já comprar as coisas pré-cozidas, as coisas pré-prontas, e a gente só joga no forno, dá uma esquentada e se alimenta e não percebe muitas vezes que aquilo está fora do prazo de validade, não percebe que muitas vezes existem ali substâncias acumuladas que somente irá fazer mal ao organismo humano. Sem falar dessa multiplicação do uso de produtos químicos na lavoura, na agricultura, que acaba aqui mudando
mudando, né, o tipo de alimentação que vem parar em nossas mesas. Então o homem é o primeiro responsável, indubitavelmente, por todas essas epidemias, por todas essas mazelas, a destruição do meio ambiente, a destruição da natureza, a perversão moral no coração do homem tem atraído para si muitos dissabores. Agora, eu também pontuo aqui um outro causador dessas epidemias, dessas mazelas, como sendo o diabo. Sim, o diabo que é assassino desde o princípio, o diabo que é assassino a sangue frio, o diabo que é homicida e que, como disse Jesus, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Nós temos nas páginas do Novo Testamento exemplos de pessoas que viviam opressas por enfermidades acometidas pelo quê? Pela ação do maligno. Aliás, as enfermidades de Jó lá no Antigo Testamento, quem foi? Quem foi que jogou aquelas chagas podres, aquelas feridas purulentas sobre o corpo do nosso irmão Jó? Foi o próprio diabo. O próprio Deus disse para ele, olha, vai lá e toca na pele dele. Capítulo 2 de Jó, né? Capítulo 2, Deus disse, toca na pele dele, toca na saúde dele, e eu te mostrarei que ele continuará fiel a mim. E de fato aconteceu. O diabo foi lá, tocou Jó, Jó ficou no meio da rua, coçando-se com cacos de telha, e ele mesmo diz ao longo de seu livro que um terrível cheiro exalava daquelas feridas, porque a situação em que ele se encontrava era de fato deprimente. Por ação de quê? Por ação do maligno. Por conta de um pecado de Jó? Não, porque nem sempre a ação de uma doença, mesmo operada pelo diabo no corpo de uma pessoa, é fruto da obra, é fruto ou consequência de um pecado. Veja que Paulo disse que para que ele não se orgulhasse, lhe foi dado um espinho na carne. Nós não sabemos e nem precisa a gente ficar razoando aqui, especulando sobre que espinho na carne de Paulo era esse. Mas o fato é que Paulo identifica o espinho na carne com uma obra do maligno. Ele diz, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Então perceba que havia ali um agente externo da tentação, um agente maligno, que estava ali tentando oprimir Paulo sobre ou através daquele espinho na carne que Deus colocara em seu corpo. Agora, nós vamos ter outros casos no Novo Testamento, como, por exemplo, quando você vê lá Lucas 13, né? Lucas 13 vai nos falar de quem? De uma mulher que andava encurvada há 18 anos. Há 18 anos, e Jesus Cristo deixa muito claro no final do milagre, quando fariseus, escribas, mestres da lei estão retrucando porque Jesus curou aquela mulher no dia de sábado, Jesus deixa claro, olha, esta mulher aqui, que é filha de Abraão, Jesus dizia para os fariseus, se vocês socorrem um animal de vocês que cai no penhasco no dia de sábado, por acaso não poderia esta mulher, que também é filha de Abraão, que também é descendência de Abraão, que tem um sangue judeu correndo em suas veias, não deveria ela ser colocada em liberdade, que estava oprimida pelo diabo há 18 anos? Então perceba que aquela mulher que não podia contemplar a luz do sol, que não podia ver o brilho das estrelas à noite, que não podia sequer olhar no rosto dos seus netinhos para lhe dar a bênção, ela andava encurvada nas palavras de Jesus por uma obra do maligno sobre ela. Não é? Então veja que existem sim doenças que são ação do maligno, que são ações demoníacas na vida do homem. E é preciso ter discernimento para que a gente possa, então, expulsar o demônio e ordenar a cura para os enfermos. Agora, existe também a origem das epidemias no próprio Deus. Não que Deus ele saia por aí lançando doenças e epidemia nas pessoas pelo mero prazer de lhes causar sofrimento. De modo algum. Não entenda isso porque Tiago disse que todo dom perfeito e toda boa dádiva procede de Deus. O próprio Deus disse, Jeremias registrou no Antigo Testamento, bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós do Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Paulo em Romanos 12 diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, agradável e perfeita. Então Deus não tem vontade de sair por aí oprimindo, torturando. Deus não é masoquista, né? Esse Deus que tem prazer no sofrimento das pessoas. De modo algum. Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz a palavra de Deus. Antes deseja que o ímpio se arrependa dos seus maus caminhos. Um Deus que ama não pode ter prazer na dor, no sofrimento dessas pessoas. Agora, Deus, ele muitas vezes conduz as pessoas por este caminho de aflição, por este caminho de doença, e não é apenas a vontade permissiva de Deus, como algumas pessoas costumam dizer, mas é de fato a ordem de Deus para que essas pessoas adoeçam e sofram pestes, epidemias, pandemias, o que seja, por causa de quê? Por causa do pecado que essas pessoas cometeram contra Deus. Então Deus ele dá ordem, Deus ele dá a sentença
de doença ou de morte para essas pessoas. Como, por exemplo, Apocalipse 2, 20 a 23, que eu acabei de ler aqui com você, o próprio Jesus dizendo. Jesus disse, olha, eu vou enviar o diabo, olha, eu vou enviar o devorador, o migrador, o destruidor, olha, eu vou enviar o anjo da destruição que passou lá pelos hebreus naquela noite da Páscoa. Não, Deus disse, o próprio Jesus disse, eu colocarei Jezabel no leito da dor e matarei os filhos ou discípulos dela. É o próprio Jesus quem está dizendo. Mas por causa de quê? Por causa de um desejo louco, insano, de fazer as pessoas sofrerem e morrerem? Não. Como consequência do pecado contumaz, da desobediência persistente. Veja que Jesus mesmo disse, se não se arrependerem, então ainda havia uma chance, uma última chance. Ele mesmo já disse, eu dei muito tempo para que ela se arrependesse. Então agora há a sentença. A sentença é expedida, mas ainda há uma última chance. A chance de que ao receber aquela carta, o anjo da igreja, e ao lê-la para toda a congregação, e exortar a Jezabel e os seus seguidores, eles se arrependessem. Então eles seriam curados ou privados da sentença do juízo que Deus já havia expedido. Portanto, como causa ou origem para as epidemias, nós temos o homem em sua cobiça e em seu consumismo desenfreado, nós temos o diabo em sua ambição de matar os homens, de destruir os homens, sem dó, sem piedade, e nós temos o próprio Deus, que é Senhor soberano do universo e que tem direito sobre a vida minha, sua e a de qualquer um. Deus tem direito sobre a nossa vida. Não existe essa coisa de, porque eu sou um agente moral livre, porque eu tenho um livre-arbítrio, né? Agora pendendo aqui para o arminianismo, né? Porque eu tenho um livre-arbítrio, Deus não interfere na minha vida. Porque eu tenho um livre-arbítrio, eu posso fazer o que quiser, Deus não está nem aí. Ou como um certo pregador pentecostal de renome no Brasil andou dizendo por aí que Deus que o homem manda nessa terra, porque Deus entregou a chave da terra ao homem e até mesmo Deus, para vir aqui interferir, tem que pedir a permissão do homem. O que é isso? Não, Deus é soberano. Deus ele faz o que quer, quando quer, como bem quer, como lhe apraz sobre a vida de quem ele quer. Agora, não é por um desejo insano de prejudicar, de matar e de ferir ninguém. Deus ele só traz essas coisas mais sobre o homem quando o homem teima, quando o homem desobedece, quando o homem sai da direção proposta por Deus. Porque enquanto o homem estiver escondido no abrigo, no esconderijo do Altíssimo, sombra, né, que produz ali a proteção, que produz o refrigério, o que é que Deus diz? Nem o mal te chegará, nem praga alguma alcançará a tua tenda. Não temerás espanto noturno, nem a seta que voe de dia, não temerás a mortandade, não temerás a nada. Né? Jesus disse, não temam os que podem matar o corpo e nada mais podem fazer. Então, quando o homem anda na direção de Deus, isso também não quer dizer, evidentemente, que ele nunca vai estar suscetível a uma doença. Porque o corpo humano é frágil. Né? Nós herdamos essa fragilidade desde que Adão pecou. Nós estamos suscetíveis às pestes e às pragas que andam assolando por aí. Mas nós já não temeremos a elas. É isso que a Bíblia nos promete, né? Nós não teremos medo delas. E cremos que ainda que a medicina não apresente a solução e a cura para essas pestes, para essas pragas, para essas epidemias, no Senhor nós temos a torre forte. No Senhor nós temos um médico por excelência que cura não só algumas enfermidades, não só as enfermidades clássicas, antigas, que a ciência já trabalhou, já desenvolveu remédio para elas. Deus cura toda e qualquer enfermidade, mesmo aquelas para as quais os médicos ainda não encontraram a solução. Cristo tem a solução porque Ele conhece cada órgão do nosso corpo. Ele conhece cada célula, cada molécula, cada átomo constituinte do nosso corpo. Cristo conhece porque foi Ele quem criou e tem a cura, o antivírus, o antídoto e a saúde para o nosso corpo inteiro. Aqui o pastor César Moisés, ainda nesse primeiro tópico, vai pontuar a função das pragas. Ele fala da função das pragas, evocando aqui aquelas pragas que Deus fez cair sobre os egípcios, né? Como prova do seu poder e como juízo sobre um povo que tanto oprimiu Israel e sobre um reino que não havia atentado para a ordem expressa de Deus, que era deixar os judeus irem para cultuar ao Senhor
no deserto. Então Deus ele faz chover aquelas 10 pragas. Não vem aqui o caso nós destrincharmos essas 10 pragas, e também acho que você não precisa, professor, perder 10 minutos de sua aula no próximo domingo elencando cada uma daquelas pragas. Você pode apenas citá-las, né? Você pode até levar um gráfico para os seus alunos, a fim de rememorizar e trazer e partilhar com os seus alunos. Mas não precisa se deter, né? Porque o propósito da nossa lição de domingo não é estudar as 10 pragas do Egito. E receio que se nós formos aqui nos deter em cada uma delas, nós vamos perder um tempo considerável na nossa aula. Apenas apresente, apenas cite, porque o objetivo ao trazer as pragas aqui, ao citar as pragas no Egito, né, impetradas pelo próprio Deus, para o primeiro tópico dessa lição, é mostrar que o juízo através das epidemias tem propósito. Quais são alguns dos propósitos? Veja bem, eu li um texto para você de Apocalipse 2, 23, que eu acho que ilustra ou explica muito bem quais são os propósitos dessas epidemias quando elas são lançadas por Deus. Vou dizer aqui. Jesus ele disse assim, olha, Apocalipse 2, 23, ferirei de morte a seus filhos, aos filhos ou discípulos de Jezabel, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda rins e corações, e darei a cada um segundo as suas obras. Aqui eu pontuo, com este texto de Apocalipse 2, 23, professor, que nós temos aqui as duas funções básicas elementares da ação de Deus através das epidemias globais. Primeiro, mostrar que Deus é Deus. Veja que ele diz, saberão que eu sou. Então, através das epidemias, o homem percebe que, a despeito de seu progresso científico-tecnológico, apesar de estarmos no século XXI, né? Século dos avanços da tecnologia, da ciência, onde o homem pensa, né, não carecer de Deus, do iluminismo para cá, né, há cada vez mais crescente a filosofia humanista, que visa tirar Deus da mente humana. Não poucos cientistas já se levantaram no mundo para dizer que Deus é um delírio. Richard Dawkins disse que Deus é um delírio. Freud disse, eu vou retirar Deus do consciente humano. Né? Nietzsche disse que Deus havia morrido. Deus já é um morto, né? Non existe, né? Como diria aí o padre Quevedo, a expressão do padre Quevedo. Né? Muitos cientistas erguem o punho cerrado contra o céu e dizem Deus não existe e Jesus Cristo é um mito inventado por homens leigos das regiões da Galileia de 2000 anos atrás. Então o homem, julgando-se autossuficiente, o homem seguindo esta filosofia humanista, esta filosofia que remove a ideia de Deus, que remove a existência de Deus da mente do consciente humano, essa filosofia de retirar Bíblias das escolas, de proibir orações nas repartições públicas, de proibir símbolos cristãos nos locais públicos, esta filosofia do homem que se julga autossuficiente, ou como vimos aqui na semana passada, a síndrome da onipotência humana, só tem trazido o quê? Dores para o homem. Porque Deus é Deus. Deus existe e Jesus Cristo está vivo. E através das epidemias, Deus tem mostrado para o homem que o homem pode progredir, que o homem pode crescer, como ele disse lá para Tiro, né, no tempo do profeta Isaías, olha Tiro, ainda que você suba até o céu, de lá eu vou lhe derrubar. Tiro, região do mundo antigo que se gabava de seu comércio, de seu crescimento cultural. A Grécia, que se gabava de sua grande influência no mundo inteiro. Alexandre o Grande, jovem conquistador, que aos 32 anos de idade já havia conquistado a maior parte do mundo antigo. Ninguém conquistou tantos reinos numa velocidade tão rápida como o jovem conquistador Alexandre o Grande. Mas você ouviu falar de Alexandre o Grande na última semana? Você viu Alexandre o Grande por aí? Onde está Napoleão Bonaparte? Onde está Hitler? Nero? Mussolini? Onde estão esses grandes ditadores mundiais que achavam que dominariam o mundo? Onde está agora Freud? Onde está agora Foucault? Onde está agora Nietzsche? Onde está agora Marx, que disse que a religião é o ópio do povo? Onde estão esses homens agora? Morreram, estão sepultados, apodreceram, nem mesmo os restos de seus ossos existem mais debaixo da terra. Mas onde está Cristo? Vivendo, reinando, poderoso, glorioso, exaltado à direita de Deus Pai e entronizado no coração de todos aqueles que nele creem. E a mensagem do Evangelho está se dissipando, se disseminando em todo mundo. O comunismo está morrendo, mas a mensagem evangelística de que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará, está explodindo em toda a terra para a glória de Deus. Então o homem, ele tem que saber que a despeito de toda a sua invenção,
Como dizia o pastor César Moisés na lição do domingo passado, a despeito de sua capacidade quase limitada de inventar e produzir ciência, o homem é fraco, o homem é pó, o homem é barro. Você não veja o que está escrito aqui, olha, no livro de Salmos, tem um texto aqui muito interessante de Salmos, que eu quero ler com você, que mostra o quanto o homem é fraco, o quanto o homem é frágil. Salmo 103, deixe-me ver aqui se esse é o texto, que mostra que o homem é apenas como uma flor da erva, uma flor do campo que nasce e logo morre, logo perece. Olha aqui, Salmo de número 103, versículos 13 em diante. Olha o que é que dizia o salmista. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Dos que o temem. Deus se compadece dos que o temem. Ele resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Pois ele sabe que somos do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Olha aí. Que coisa linda! As doenças, as epidemias servem para mostrar que o homem é pó, que o homem pode crescer intelectualmente, que o homem pode crescer cientificamente, mas ainda assim ele é barro, ele é pó, ele morre ao mínimo sopro de Deus. Somente Deus é Deus. Aí ele continua dizendo assim, olha, a vida do homem é semelhante à relva, que floresce como a flor do campo. Flor fala de delicadeza, de coisa que você tem que manusear com cuidado, senão ela morre. Se você tirar ela daqui e não plantar ela logo, com luz e com uma terra bem adubada, ela morre, porque ela é fraca. Que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ela ocupava. Esse é o homem que tanto se orgulha de suas construções. O homem ainda é pó. Somente Deus é Deus. Então a primeira coisa que as epidemias vêm mostrar, a função delas, conforme lemos na Bíblia Sagrada, conforme vemos as pragas no Egito, não é apenas torturar e oprimir os homens, é mostrar que Deus é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é soberano e acima dele não há ninguém. Toda e qualquer criatura no universo está abaixo e muito abaixo de Deus. Agora há uma segunda função. Qual é a segunda função das epidemias? De modo geral, é mostrar que o pecado não ficará impune. Porque em Apocalipse 2:23, Jesus diz, saberão que eu sou aquele que sonda riso e coração e que darei a cada um segundo as suas obras. Então a segunda função das epidemias globais é Deus mostrar ao homem que o homem não ficará impune em seus pecados. Que Deus está julgando a terra ainda hoje. Que ninguém brinque, como diria Paulo aos Gálatas, não brinquem. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Muito bem, então aqui nós finalizamos o primeiro tópico da nossa lição, mostrando que a desobediência ou o pecado é a causa originária de todas as epidemias existentes na face da terra. Aí nós temos então o segundo tópico, que vai mostrar as epidemias desse século. Esse segundo tópico eu vou fazer ele muito mais breve aqui, porque você tem a descrição aí das doenças, está em solução das epidemias, né? Epidemias aí, a SARS que matou aproximadamente 1.000 pessoas em mais de 30 países, lá no início, né, no início desse século XXI, no ano 2003, 2004, aproximadamente 1.000 pessoas em cerca de 30 países foram acometidas dessa doença e por ela foram mortos. Você vai ter aí a gripe aviária, né, que entre 2003 e 2005 matou aproximadamente 300 pessoas. Você vai ter a gripe suína, popularmente chamada de a gripe do porco, né, ou a doença do porco, que matou aproximadamente 12.000 pessoas em todo o mundo. Só no Brasil foram mais de 1.700 vítimas dessa doença lá por volta de 2009, um pouco mais recente, tendo começado no México, e outras muitas. Você vai ter muitas outras epidemias aí, né, localizadas em continentes, localizadas na África, outras localizadas na Ásia, outras localizadas do lado de cá na América, né? Outras que andaram circulando o mundo inteiro em função dessa globalização que nós vivemos, né? As doenças elas acabam que tendo um alcance internacional, um alcance global. Eu até pontuo aqui, olha, que a globalização ela facilita a rápida disseminação da doença, independente de onde ela surja. De que modo a globalização tem contribuído para a rápida disseminação das doenças, criando, portanto, epidemias, não é? Porque a epidemia, ela é epidemia quando a doença surge e ela se espalha, e ela se dissemina de modo muito rápido entre uma população, entre uma comunidade, entre um povo.
De que modo a globalização, que nós já estudamos aqui em lições passadas, tem contribuído para essa rápida disseminação? Eu trago aqui algumas formas. Por exemplo, viagens aéreas, né? Hoje está muito fácil você fazer esse traslado aéreo, essas viagens entre um país e outro. Está muito fácil os blocos econômicos, né, vão se formando, NAFTA, Mercosul, União Europeia, BRICS, tudo mais, e vai havendo ali uma liberdade de transação, uma facilitação dos passaportes, como eu já dizia para você aqui em outras aulas, facilidade na emissão de passaportes, intercâmbios estudantis, intercâmbio profissional, profissionais que saem do Brasil para irem instruir na África, profissionais da Europa que vêm para dar aula aqui no Brasil, né? Empresários, enfim, esse fluxo aéreo de gente acaba facilitando, porque uma doença que se pega na Europa, você pega um avião, 5, 10 horas depois está aqui no Brasil, você traz consigo a doença. E aqui vai passando de uma para outra e vai se espalhando em todo o território. A alta do turismo, né? A alta do turismo, eu pontuo aqui, né? Essa coisa do mercado turístico tem facilitado também. Quando, por exemplo, no Brasil, nós temos o São João, quando nós temos o Carnaval, quando nós temos as épocas festivas das famílias comemorarem, né? Dia de mãe, dia de pai, Natal, que é uma época onde as pessoas costumam regressar aos seus países de origem, às suas famílias. Então, justamente nessas épocas de maior trânsito aéreo, fomentado pelo comércio, fomentado pelo turismo, as pessoas acabam, nos meses de férias, né, nos meses de férias escolares aqui no Brasil, por exemplo, né, mês de junho, final de ano, então é comum que esse trânsito, que este comércio turístico, pessoas que vêm aqui de navios, né, em transatlânticos, né, pessoas que vêm de avião, elas acabam que partilhando essas enfermidades que adquiriram em seus países de origem ou nos países onde elas estiveram fazendo turismo. Então a alta do turismo também tem acumulado terríveis doenças em todo o mundo. E eu trago aqui um outro fator que a nossa lição não aborda, mas que é interessante, que é curioso você, professor, trabalhar com seu aluno no próximo domingo, que é o quê? As emigrações ou imigrações. O sair para fora de um país ou vir de fora para dentro do país. Né? Esse fluxo, por exemplo, quando você vê pelos jornais constantemente, que é uma coisa aí cotidiana, né? Africanos fugindo da África, da opressão de governos ditadores, né? De governos opressores, e fogem para a Europa e fogem para o Brasil. Você teve, por exemplo, agora os Jogos Olímpicos, ou melhor, os Jogos Pan-Americanos no Canadá, né? E você viu ali que ao final dos Jogos Pan-Americanos, notícias se espalharam pelo país inteiro de que muitos africanos haviam vindo para os Jogos Pan-Americanos e acabaram ficando por aqui. Fugiram, né? Desertaram dos seus países de origem. Por quê? Porque chegam na América ou vão para a Europa, encontram um país mais receptivo, encontram um país melhor desenvolvido economicamente e ali ficam. Entretanto, esse fluxo constante, né, de imigrantes é uma preocupação para os chefes de Estado, porque dentre muitas razões, essas pessoas acabam que vindo e trazendo consigo e passando pelos aeroportos, passando pelas rodoviárias, passando pelos portos e deixando ou trazendo consigo muitas doenças. A gente sabe que o continente africano tem sido um continente de longas datas, desassistido do poder público, um continente oprimido, um continente de muitas corrupções, um continente onde, infelizmente, ainda impera o cetro de ferro de muitos governantes nacionais. E essas pessoas, desassistidas de uma saúde pública, de uma infraestrutura básica onde elas moram, de um saneamento básico, elas acabam que adquirindo doenças das mais diversas e compartilhando com o mundo por onde elas passam. Então, os fenômenos de emigração e imigração têm contribuído também para a disseminação global de muitas dessas doenças. Outra coisa que eu pontuo aqui é que as epidemias têm devastado a vida humana e a vida animal. Não é só o homem que tem sido atingido por essas epidemias, não. Veja, por exemplo, a gripe aviária, que gerou aí o abate de aproximadamente 200 milhões de aves que eram criadas para o consumo doméstico. Imagina o prejuízo das empresas, imagina o prejuízo das economias nacionais e internacionais, os blocos econômicos
o quanto eles sofrem com isso. Além da morte do ser humano, que é muito mais valioso do que a morte de galinhas. Né? Imagina que nós vamos comparar aqui a morte de 1.000 seres humanos com a morte de 200 milhões de galinhas. Não dá para comparar. Uma pessoa só que morrer vale infinitamente mais do que 200 milhões de aves, de bicho, evidentemente. Não nos cabe aqui fazer essa comparação. Seria esdrúxulo fazer isso. Agora, o fato é que a morte dos animais, que serviria para o comércio, acaba que também causando aí um forte impacto econômico. Mais uma vez, a prova de que simples bactérias são suficientes para não só destruir o homem, mas também aquilo do que o homem se alimenta. E aquilo do que o homem vive, que é o dinheiro, é o comércio, é o capital. Né? O mundo é capitalista hoje. Imagina você abalar o capitalismo. Você está abalando com a vida do homem. Portanto, mais uma vez fica claro que o homem não deve confiar em sua força, o homem não deve confiar em seu braço, o homem não deve confiar jamais em seu dinheiro, porque o dinheiro nada é quando Deus quer enviar uma simples bactéria para destruir tudo. Nada é de que vale tanto dinheiro se a Organização Mundial da Saúde, né, não consegue dar conta de todas as epidemias que existem no mundo. De que adianta? Né? De que adianta tanta tecnologia? De que adianta o homem se orgulhar tanto se um vermezinho que não pode ser captado, né? Influenza H1N1, influenza H5N1, não pode ser detectado pelo olho humano? Vai lá, entra e destrói e liquida milhares e milhares de seres humanos e de seres animais. Né? Então de que se orgulhar? O homem é pó, o homem é barro, o homem é como a flor do campo. Confiemos no Senhor, confiemos em Deus, porque Ele sim é poderoso e nele nós devemos nos abrigar. Eu pontuo aqui, portanto, para fechar, né, esse tópico 2, as epidemias do nosso século. Lembrando que quando falamos de epidemias do nosso século, estamos falando de doenças que se agravaram no mundo inteiro de 2001 para cá. Então, se você, professor, quer levar para a sala de aula, além da síndrome respiratória aguda grave, além da gripe aviária e além da gripe suína, se você quer levar outras epidemias para discutir com seus alunos em sala de aula, o que é pertinente, então você procura aí ver quais foram as epidemias mais comuns, embora que localizadas em continentes ou que se espalharam pelos continentes, de 2001 para cá, porque estamos estudando os desafios, os dilemas do século XXI. Aí eu pontuo aqui, para fechar esse tópico 2, que por mais evoluída que esteja a raça humana, por mais bem equipada esteja a raça humana da ciência e da tecnologia, os homens ainda são fracos. Sem Deus, não passamos de uma mera flor do campo. Como dizia Jesus, sem mim nada podeis fazer. Já no terceiro tópico da nossa lição, nós vamos abordar epidemias escatológicas, ou o que essas epidemias globais, essas doenças que têm acometido as nações, têm a ver com o relógio dos eventos que se darão nos últimos dias da história humana aqui na Terra. O que as doenças têm a ver com a escatologia, a doutrina das últimas coisas? Pastor César Moisés, nesse tópico, vai pontuar 3 coisas: o início do tempo do fim, pestes apocalípticas e a posição da igreja diante das epidemias. Eu pontuo aqui para vocês que, embora não devamos nos aterrorizar em virtude das pestes que assolam o mundo, porque Salmo 91, eu já citei aqui, versículo 5 e 6, diz que a gente não deveria temer o espanto noturno, nem peste que assole na escuridão ou mortandade que assole ao meio-dia. Nós não temos que temer isso, né? Porque o crente tem que ter medo, o crente tem que ter fé. O crente tem que ter confiança em Deus, e ainda que ele sofra, né? Porque como disse Jó, ainda que ele me mate, nele confiarei. Ainda que o homem sofra, porque Pedro disse que nós temos aqui, habitamos nesse tabernáculo, né? Feito por mãos humanas, esse tabernáculo perecível, mas ainda que esse tabernáculo se desfaça, nós temos para com Deus uma casa não feita por mãos de homem. Então nós não temos que temer. Isso precisa ficar claro no próximo domingo. Não é que o crente não vai passar por isso, o crente pode passar. Crente pode ser acometido de uma gripe aviária, crente pode ser acometido de uma gripe suína, crente pode ser acometido de um sarampo, crente pode ser acometido de uma doença qualquer, de uma doença dessa aí qualquer, até mesmo herdar a AIDS de um pai e de uma mãe que já sofre de AIDS. Né? O crente pode adquirir essas coisas, não é porque é servo de Deus, porque é criança inocente que não está suscetível a essas coisas. Estamos. Agora, não temeremos. Não temeremos, é isso que a Bíblia diz. Então o crente não pode temer, não pode fazer terror dessas epidemias e viver apavorado por aí, assustado. Nem também
podemos, por outro lado, acompanhar acriticamente teorias conspiratórias sobre políticas e governos para destruição em massa. Porque tem gente que anda por aí plantando informações torcidas, inventadas, manipuladas para vender CD, DVD, né? Essa é que é a verdade. Tem muitos aí na internet, né? Vendendo verdades ocultas, né? Vendendo teorias conspiratórias sobre nações, sobre governos, dizendo que determinado governo está planejando dizimar um terço da população, matar o próprio povo através de vacina, através de uma política pública. Tem que ter cuidado, irmãos. Nós temos que analisar todas essas coisas com cautela, porque existem muitas informações mentirosas, plantadas, inventadas para vender notícia. É uma mídia sensacionalista, viu? Precisamos ter cuidado com os profeteiros. Tem muito profeteiro aí na internet, viu? Liberando profetado de todo tipo, viu? Dizendo que Barack Obama é o anticristo, que o anticristo está não sei aonde, né? Precisa ter cuidado com isso, né, irmãos? Que esse ou aquele projeto do governo é um projeto para destruir com a nação, para destruir. Temos que analisar as coisas criticamente, ponderando, tendo acima de tudo o conhecimento da palavra de Deus, que não nos deixa errar, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Existem muitas informações mentirosas, plantadas, para difamar e caluniar povos, instituições e nações. Existem muitas meias-verdades, né, misturadas com mentiras completas, essa aqui é a verdade, né? Meias-verdades misturadas com mentiras completas, né? Gente que pega aqui uma notícia verídica e enche esta notícia de mentiras. E mistura essa notícia, né? Joga ela num balde de mentiras e joga para o povo. Quer dizer, tem uma verdade plantada ali no meio, mas ela está recheada de mentiras. E quem tem a tática de misturar verdade com mentira é Satanás. Desde o Éden, o que Satanás vem fazendo é isso. É pegando a verdade e misturando ela com mentira para produzir mentira. Porque verdade com mentira nunca vai dar verdade. Verdade com mentira sempre dá mentira. E é isso que Satanás faz. Satanás pegou a palavra de Deus, que é verdade. Ele citou Salmo 91 para Jesus lá no deserto, né? Para tentar Jesus. A palavra que Satanás citou é mentira? Não, é verdade. Porque está escrito, dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te segurar pelas mãos para que não tropece com os pés em pedras. Satanás mentiu quando citou esse texto para Jesus? Não. Citou ele direitinho, estava certinho. Mas por que este versículo estava envolvido em mentira forjada por Satanás? Porque aquele texto jamais foi produzido no sentido de dizer para mim, para você, ou para o próprio Filho de Deus, que ele poderia se jogar sobre um penhasco, porque Salmo dizia que ele estará protegido. Não, isso é tentar Deus. E Jesus replicou a Satanás na cara, também citando ele corretamente as Escrituras Sagradas. Porque Satanás só manipula a verdade ao seu bel interesse. Jesus não. Jesus cita as Escrituras como verdade. Afinal de contas, Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada, né? A Bíblia é a palavra de Deus materializada no texto, mas Jesus é a palavra de Deus encarnada na vida, em pessoa ali realmente. Então a gente precisa ter cuidado. Por um lado, não nos assombrar com as notícias verdadeiras sobre epidemias que assolam o mundo. Por outro lado, julgar criticamente, o pastor César Moisés, ele bate muito essa questão, né? De nós sermos sujeitos críticos, pensadores, investigadores. Eu gosto disso, porque de fato nós temos que saber analisar a situação, ser crítico, como dizia César Moisés, não é ser ranzinza, não é ficar por aí apontando o dedo, criticando tudo, apontando tudo, julgando tudo, né, indiscriminadamente. Ser crítico é saber julgar, é saber analisar, é saber ponderar as coisas, é saber avaliar a situação com inteligência, com razão. E a gente precisa fazer isso, para não seguir teorias conspiratórias plantadas por muitos que se dizem por aí na internet. Viu? Tem muitos plantadores de teorias conspiratórias aí na internet. Você pesquisa a vida do cidadão, não sabe quem é a família dele, não sabe qual é a igreja dele, vive voando por aí, escondido nos portais ocultos da internet, plantando mentiras somente para vender informações falsas e levar pessoas ao engano. Você, professor, no próximo domingo, oriente seus alunos nesse sentido, de que firmado na palavra de Deus, o crente está seguro. E esta palavra não mente. Como diz o hino 84 da harpa cristã, firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Então, firmado na palavra de Deus e em Cristo Jesus, nós não tropeçaremos. Agora, devemos compreender à luz da palavra de Deus, nesse segundo tópico sobre epidemias escatológicas, 3 coisas que eu quero aqui pontuar para vocês. Primeiro,
é que haverá sim um crescimento maciço de epidemias diretamente ligadas à multiplicação da iniquidade com o desenrolar do tempo. Isso aqui é a primeira coisa que eu preciso deixar claro para você. Pastor César Moisés, em seu vídeo do YouTube, né, porque ele comenta a lição, mas sempre também essa PAD posta semanalmente um comentáriozinho menor, de 13, 15 minutos, onde o comentarista da lição, o comentador da lição, vai lá e também comenta em vídeo a lição, um resumo. Né? E pastor César Moisés ele teve o cuidado de nos auxiliar no sentido de não nos apegarmos apenas à questão escatológica das coisas e tratarmos todas as doenças e epidemias como sinais da volta ou do arrebatamento da igreja. A gente precisa ter cuidado. E eu concordo com o pastor César Moisés. Agora, por outro lado, é preciso também ter o cuidado para a gente não rejeitar essa verdade. Para a gente não rejeitar a verdade de que quanto mais a vinda de Cristo se aproxima, quanto mais o relógio caminha e o calendário passa e os anos aumentam, mas a iniquidade dos homens se multiplica, como disse Jesus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, e como consequência dessa multiplicação maciça da iniquidade, os homens também acarretarão para si maior juízo de Deus, maior punição. Já mostrei aqui para você que Deus ainda continua julgando hoje, Deus é soberano, Ele continua julgando os homens hoje. Paulo disse que existem pecados que serão revelados somente no futuro, no juízo final. Mas muitos pecados também são já conhecidos hoje. Paulo dizia a Timóteo, né? Muitos pecados são revelados hoje. Então existem muitos pecados que Deus está julgando hoje. Então se o pecado multiplica, se o relativismo moral, se o distanciamento de Deus se multiplica nas nações, por consequência, Deus também haverá de punir os homens ainda hoje, sem que se faça necessário esperar pelo juízo final, onde os homens serão banidos eternamente da presença de Deus. Então, a primeira coisa que eu pontuo aqui é que sim, haverá uma multiplicação das epidemias conforme se aproxima o arrebatamento da igreja. Paulo diz que a terra ela sente, né? Ela sofre como se estivesse sentindo dores de parto. Então nós vamos sentir as contrações, sim. O mundo vai experimentar as contrações até que venha o arrebatamento da igreja. Não é isso que uma mulher sente? Quando ela está perto de dar à luz ao seu filho, ela não sente contrações? Ela não sente dores em seu interior, em seu ventre e por todo o seu corpo? A terra também, ela geme e ela sofre, aguardando o dia da sua redenção, que ocorrerá no reino milenar de Cristo, quando ele virá com a igreja glorificada que foi arrebatada, que não passou pela tribulação, ele virá para restaurar a ordem, não só social, mas também a ordem da natureza, né? Então ali, o reino de Deus dará a luz ali, física e materialmente ali. As dores de parto cessarão. As dores de parto cessarão por ocasião do reino milenar de Cristo. Mas hoje a terra sente, Paulo dizia aos romanos, a terra sente dores, contrações, a terra geme. Geme. Sabe quando você geme de dor? Dor de dente, enxaqueca? Você geme. Você não consegue nem falar, nem gritar, nem dizer, e você só geme. Isaías dizia no seu livro que a terra cambaleia como um bêbado em virtude dos muitos pecados dos homens. Então sim, multiplica-se a iniquidade, Deus julga a terra. Estamos próximo de o reino de Deus dar a luz ao reino messiânico de Cristo, haverá as contrações, haverá o sofrimento, haverá o juízo escatologicamente falando. Segunda coisa, Deus continua no controle do universo hoje, julgando nações que resistem ao Evangelho e que pervertem a verdade de Deus. Sim. Então, nações que enfatizam o ocultismo, nações que enfatizam o candomblé, nações que enfatizam a oração e o culto aos mortos, nações que desprezam a mensagem do Filho de Deus, que desprezam o Evangelho, está lá, Salmos, está aqui, olha, Salmos, olha o que é que diz aqui, Salmo de número 2. Deixe-me ler para você, logo no início do Salmo, olha que Salmo poderoso, Deus ele falando aqui através do salmista, creio que o salmista Davi, diz assim, olha, versículo 12, o Salmo 2, você precisa ler esse Salmo 2, porque Salmo 2 é um salmo messiânico que fala sobre o juízo de Deus contra as nações que negaram o Messias, que negaram o Filho de Deus. Mas só o último verso, olha o que é que diz. Beijem o Filho, para que ele não se ire, e vocês sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Então Deus está dizendo, amem a Cristo. Jesus nos disse, se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. Eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Não é? Jesus disse, sem mim nada podereis fazer.
Quem tem Jesus tem tudo, já dizia Luiz de Carvalho em um dos seus clássicos. Então o salmista está dizendo aqui, olha, beijem o filho, honrem o filho. Se alguém me servir, dizia Jesus, meu Pai o honrará. Beijem o filho, honrem o filho, amem a Cristo e estejam abrigados debaixo das suas asas. Porque os impenitentes, os pecadores, aqueles que rejeitam a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, essas nações serão punidas. Né? As nações ímpias que se esquecem de Deus não ficarão sem punição. Jesus mesmo disse isso. Jesus disse para os galileus, os judeus de sua época, olha, não pensem que aqueles galileus que Pilatos matou e misturou eles, o sangue deles com o sacrifício deles, não pensem que eles eram mais pecadores de vocês, não. Antes vos digo que se vocês não se arrependerem, de igual modo perecereis. Pedro, no sermão de Pentecostes, cheio do Espírito Santo, dizia, arrependei-vos e crei no Evangelho, para que sejam apagados os vossos pecados e venha até vós o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então, um homem que resiste ao Evangelho de Cristo, ele vai viver o quê? Oprimido por Satanás, oprimido por doenças, oprimido pela mazela, oprimido pelos vícios do mundo. Mas o homem que se rende a Cristo, ele está livre de todas estas coisas. E terceira coisa que eu quero dizer aqui sobre epidemias escatológicas, é que nos tempos finais da história, e especialmente durante a tribulação, pós-arrebatamento da igreja, pestes e epidemias serão jogadas sobre a terra. Então isso aqui precisa ficar claro, irmãos. Veja bem, não podemos fazer terror com as epidemias e não podemos dar vazão às teorias conspiratórias loucas e insanas que vêm por aí. Entretanto, à luz da palavra de Deus, que não é conversa fiada, nós podemos dizer com segurança que nos momentos finais da história humana aqui na Terra, haverá sim, especialmente durante a tribulação, durante os 7 anos de tribulação, durante a 70ª semana de Daniel, não é? Haverá sim taças da ira, trombetas da ira e selos do juízo de Deus que se abrirão para a humanidade. Quer exemplos disso? Eu trago, por exemplo, aqui para você. Lá nos 7 selos de Apocalipse 6, diz que com a abertura do 4º selo, que serão abertos por Cristo durante a tribulação, nós que seguimos uma linha teológica pré-milenista, pré-tribulacional, ou seja, que cremos que haverá um reino visível e material de Cristo aqui na Terra, mas que a igreja será retirada da Terra para o encontro com Cristo antes do milênio, e também pré-tribulacional, porque a igreja não passará pela tribulação, nós, especialmente nós assembleanos que seguimos tradicionalmente essa linha, nós cremos que os selos serão abertos durante os 7 anos da tribulação, durante o governo do anticristo. E com a abertura do 4º selo, Apocalipse 6:8, fala de quê? Fala de um cavalo amarelo, chamado de morte, que será acompanhado pelo inferno, pelo Hades, pela sepultura, por uma cultura de morte que ele seguirá. Ele causará morte, fome e peste. Está lá dito, Apocalipse 6:8. Ele trará peste sobre a terra. O cavaleiro amarelo, enviado por quem? Pelo próprio Senhor, que abrirá o selo e que liberará essa ação do mal na terra, como forma de julgar a terra que rejeitou a Cristo e que rejeitou a mensagem do Evangelho pregada pela igreja. Então está dito lá, Apocalipse 6:8, haverá terríveis pestes, tais quais nunca antes foram registradas nos anais da história. Você vai, por exemplo, para as 7 taças da ira, um pouco mais à frente, Apocalipse 16, versículos 1 e 2, quando fala da primeira taça da ira, o que é que vai acontecer? O anjo que derrama a taça da ira de Deus derramará chagas, está escrito, Apocalipse 16, versículo 2, os homens que aceitarem a marca da besta ou na sua mão ou na sua testa, sofrerão com terríveis chagas em seu corpo. Então, meus irmãos, não dá para negar que o assunto epidemias escatológicas está respaldado na palavra de Deus. Que nós não devemos tratar isso com assombro, com medo e com terror, mas que devemos sim tratar com a seriedade que a palavra de Deus nos orienta. E quando falamos sobre tribulação, não falamos isso como modo de nos preparar para ela, mas como modo de evitar ela. Né? Porque nós não temos que estar preparados para a tribulação. Temos que nos preparar hoje, agora, para o grande arrebatamento da igreja, quando Cristo virá para raptar. Que arrebatamento significa tomar de rapto, de repente. Né? Nós cremos que o arrebatamento da igreja é iminente, a doutrina da iminência. Né? Eu, particularmente, sigo uma linha que prega que o arrebatamento da igreja não será antecedido por sinal algum. Não será antecedido por sinal algum. Nenhum sinal precisa acontecer para que Cristo venha arrebatar a sua igreja. Não precisa nenhum. Absolutamente nenhum sinal resta a não ser Cristo morto e ressuscitado. Pronto.
Pronto. Cristo morto e ressuscitado, este é o sinal. Porque Jesus não disse? Jesus não disse? Uma nação má e perversa pede um sinal, e nenhum outro sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E qual é o sinal de Jonas? Esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, no ventre do peixe, né? Que não se pode dizer que foi uma baleia, no ventre do grande peixe. Jesus disse, pois assim também será com o Filho do Homem. 3 dias e 3 noites debaixo do ventre da terra, mas ressuscitará. Então esse é o sinal de Deus para o homem. E Cristo já morreu. Cristo já ressuscitou. Desde o Pentecoste, nós estamos vivendo os últimos dias. Né? Porque Deus disse, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Joel 2, 28 e 29. Quando foi que isso começou a acontecer? Atos 2, igreja primitiva, Pentecostes. Então, desde Atos 2, nós vivemos os dias escatológicos da igreja aqui na terra. Então, nenhum sinal Deus precisa mais dar para o arrebatamento acontecer. Ele pode acontecer a qualquer momento. Hoje, agora, já. Estejamos preparados. Porque durante a tribulação, as trombetas da ira, os selos do juízo e as taças da ira trarão terríveis devastações. O maior problema da tribulação não é nem o governo do anticristo. O maior problema da tribulação é a carga da ira divina que toda a natureza e a humanidade haverá de experimentar. Que os nossos jovens estejam preparados, não para estes dias, mas para o glorioso arrebatamento da igreja. E para terminar, quarto tópico, as epidemias e a missão da igreja, onde o pastor César Moisés vai responder, né, a questão sobre qual é a atribuição, a missão, a posição da igreja diante dessas grandes epidemias globais que têm alcançado o mundo inteiro e dizimado milhares e milhares de pessoas. Muitas que já morreram e outras que ainda estão aí acometidas de doenças gravíssimas, muitas para as quais, inclusive, a medicina ainda não desenvolveu o medicamento mais apropriado. Muito bem, eu vou responder da seguinte forma. Eu respondo que Jesus Cristo curava todos os enfermos. Marcos 9,35 diz que ele curava toda a sorte de enfermidade das pessoas que eram trazidas até ele ou até onde ele ia. Quem tinha fé, Nazaré não teve fé, então ele se afastou. Mas os que tinham fé, ele curava. Ele expulsava os demônios, ele restituía a saúde e se tivesse morrido, ele restaurava a vida. Né? Cristo curava. E nós somos os continuadores da obra de Cristo aqui na terra. Nós somos aqui os embaixadores, os representantes de Cristo aqui na terra. E ele disse para nós, né? Marcos 16, Lucas 17, está lá. Eu vos dou poder sobre as enfermidades, sobre serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno. Jesus nos deu poder. O que é poder? Virtude, força, dinâmica, para darmos sequência a obras que Cristo, porque ele mesmo disse que quem crê em mim fará obras ainda maiores, de muito maior repercussão imediata, né? de uma atuação muito mais numerosa e muito mais volumosa do que as obras que Cristo realizou. Né? Claro que sempre para a glória dele, nunca nossa. Então, se crermos em Cristo, ainda mais nós que somos pentecostais, né? Eu digo aqui para você, professor, que no quesito, né, das doenças e das epidemias globais, nós pentecostais temos uma vantagem, né, sobre os outros irmãos não pentecostais que não creem na atualidade dos dons espirituais. Por quê? Porque nós cremos que além da oração da fé para a cura do doente, nós cremos também que existe uma outra ferramenta poderosa da qual Deus se utiliza por meio dos seus servos para curar os doentes, os dons espirituais, dom da fé, dons de curas e dom de operação de maravilhas, né? Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Então nós, como pentecostais, cremos veementemente que a cura de Deus para o homem que sucumbe hoje, que perece hoje vitimado pelas mais diversas doenças e enfermidades, sejam elas quais forem. Daniel Berg e Gunnar Wingren chegaram neste país e foram expulsos da Igreja Batista. Por quê? Porque eles pregaram a mensagem de que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. E a Igreja Assembleia de Deus não pode perder esta mensagem. Não pode deixar de pregar esta palavra. Porque Pedro disse em Pentecostes que a promessa é para nós, para os nossos filhos e para todos quantos o Senhor Deus chamar em qualquer lugar do mundo. Né? Então a promessa do derramamento do Espírito Santo com dons é também para a Igreja do Senhor hoje. Os dons do Espírito Santo não morreram com o último dos apóstolos. Os dons do Espírito Santo não foram encerrados com o fechamento do cânone. Os dons do Espírito Santo não se extinguiram com o fim da era apostólica. Os dons do Espírito Santo é para a igreja de todas as épocas, de todos os lugares,
Até Cristo voltar, o Espírito Santo estará atuando com dons, soprando livremente como vento no coração dos seus fiéis através da sua igreja. Então aqui eu trago algumas medidas, algumas atitudes que nós, enquanto Igreja do Senhor, devemos tomar no enfrentamento às doenças ou epidemias globais. Primeiro, oração pelos enfermos. Tiago 5, 14 e 15 diz que a oração da fé salvará o enfermo. Se houver pecados, lhes serão perdoados e o enfermo será restaurado. A oração de um justo pode muito ter seus efeitos, dizia Tiago, né? Inclusive ele até diz, olha, se houver pecado, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. E onde houver pecado, será perdoado. E aonde houver a doença, a saúde será restaurada. Porque Tiago sabia, né? Tiago sabia que muitas doenças são consequências de pecados não confessados. Então, quando a gente confessa, Deus é gracioso e para muitas de nossas doenças, havendo a paz, a harmonia e o amor entre os irmãos, né? Deus ele vem e nos agracia com o perdão e com a cura. Não foi isso que ele fez? Né? Jesus não fez isso com muita gente? Jesus perdoava pecados e ainda curava os enfermos. Ele quer fazer isso ainda hoje. Né? Talvez você tenha jovens diante de você no próximo domingo enfermos porque estejam carregando pecados não confessados. Iguais os crentes de Corinto, tomando a ceia do Senhor indignamente e estavam fracos, estavam adoecendo e morrendo. Mas se confessar os nossos pecados, Paulo diz, se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos julgados com o mundo no juízo final. Né? Então Deus ele está julgando hoje muitos, colocando sobre um leito de dor, não para puni-los, matá-los e destruí-los, mas para levá-los a uma reflexão, a uma confissão, a um arrependimento e a um abandono de pecados, para novamente serem restaurados à comunhão com a igreja e restaurados à comunhão com Deus e também em sua saúde. Outra forma de nós abençoarmos aqueles que sofrem com doenças e epidemias, operação dos dons de curas e milagres. Interessante porque dons de cura ali está no plural, né? Quando se fala nos outros dons é singular, mas quando se fala de cura em 1 Coríntios 12, 9 e 10, dons de cura está no plural, né? Alguns teólogos aí discorrem de que a possibilidade é de que Paulo está falando de diversos tipos de doenças diferentes que são tratadas com uma habilidade dada espiritualmente para a cura daquelas doenças específicas. Existem pessoas que Deus capacita para curar doenças psicológicas, doenças como depressão. Existem outras pessoas que Deus capacita sobrenaturalmente para ministrarem curas aos paralíticos, aos cegos. Existem outros a quem Deus capacita sobrenaturalmente para ministrar cura sobre aidéticos, sobre cancerosos. São os muitos dons, é a multiforme operação do Espírito Santo. Então nós cremos que isso ainda é para hoje. A igreja hoje, né? A igreja missionária, ela precisa estar investida deste poder do Espírito Santo. E para finalizar, no terceiro ponto do tópico 4, quando fala o bem como forma de pregação, onde o pastor César Moisés ele vai falar que a atividade social em favor do próximo deve ser a nossa pregação também, ou seja, nós devemos pregar, como dizia Francisco de Assis, prega todo o tempo, se necessário use palavras. Ele queria dizer que nós devemos pregar sempre com boas obras. E Tiago já dizia isso, né? Se você me diz que tem fé, eu direi que tenho obras. Com as minhas obras mostrarei a minha fé. E quero que você me mostre a sua fé com obras, porque a fé sem obras é morta, é inoperante, dizia Tiago. Eu quero pontuar alguma coisa aqui nesse terceiro e último ponto de nossa lição, que é o seguinte: não se pode, em nome do serviço social a que a igreja é chamada, negligenciar a pregação expositiva do Evangelho, que gera fé, porque Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Pregação esta que produz a fé e que conduz o pecador a Cristo. A Cristo, onde de Deus o pecador receberá cura para todas as suas mazelas, sejam elas no corpo, na alma, na mente, no espírito, né? Ao pé da cruz, há cura, porque Isaías disse que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. Então a igreja não pode, em nome do assistencialismo, é esse que eu quero pontuar aqui, em nome do assistencialismo, distribuir roupa, agasalho, medicamento, obras filantrópicas, a igreja não pode, em nome disso, abandonar a pregação.
Veja que a igreja primitiva teve esse cuidado desde as necessidades das viúvas hebreias, ou melhor, das viúvas gregas, lá na igreja primitiva de Atos, não é Atos 5, se não me falha a memória. Né? Os apóstolos tiveram esse cuidado, olha, constituamos aqui serviçais que sirvam à mesa, mas nós perseveraremos na oração e na palavra. Então a igreja não pode abandonar a pregação expositiva, o ensino, a exposição, a pregação oral, da Escritura Sagrada e do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de tudo aquilo que nele crê, em nome do servir às mesas. Porque tem algumas igrejas aí que viraram verdadeiras ONGs, verdadeiras instituições de filantropia. Não pode também ser assim. É um radicalismo, é um outro extremo. A igreja não pode, a igreja tem que ter doutrina. A igreja tem que se reunir, tem que ter congregação, tem que ter louvor, tem que ter oração, tem que ter exercício dos dons espirituais. Não pode ser só filantropia, não pode ser só entrega de medicamento, não pode ser só visita aos enfermos para levar ali um medicamento, um auxílio, uma feira, uma cesta básica. Não, é isso. Isso não pode faltar, mas o evangelho não se resume a isso. Então eu preciso ter um cuidado aqui também, irmãos. Né? Em nome desse pregar com obras, a gente não pode deixar de pregar o texto, as sagradas letras, conforme Paulo dizia a Timóteo. Agora, por outro lado, e aí eu trago, né? Ao passo em que pregamos expositivamente o evangelho aos homens, devemos também orar pelos doentes, exercitar os dons espirituais conforme a direção do Espírito Santo e ainda devemos nos estimular à prática de boas obras, como dizia Tiago, fé com obras, a fim de amenizar, e eu concordo com o pastor César Moisés, né? Praticarmos boas obras como forma de amenizar o sofrimento humano. Nós também pregamos através das obras, pregamos através de nossas ações. Não é isso que Jesus diz? Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estive nu, me vestiste. Estive preso, foste ver-me. Estive doente e me assististes em minha doença. Então a igreja deve fazer isso. Dar assistência aos doentes. Aliás, aqui eu conclamo você, professor, e deixo essa dica para você e os seus alunos no próximo domingo. Ore, né? Finalize a aula do próximo domingo orando pelos enfermos da sua igreja, da sua comunidade, das famílias. Abra o espaço para os seus alunos pedirem oração por algum membro de sua família que está enfermo. Ore pelas nações que estão sendo vitimadas pelas epidemias mais diversas. E uma outra coisa que eu quero pedir a você, combine com seus alunos, e nesse domingo mesmo, não precisa protelar não, domingo mesmo, ao término da aula, se você soube de algum jovem, ainda que não frequente regularmente a escola dominical, se você sabe que há algum jovem da sua igreja doente em casa, combine com os alunos que forem à aula do próximo domingo de fazer uma visita ao final da aula. Olha que coisa linda, né? É a escola dominical para além da sala de aula, como eu costumo dizer. Combine com os alunos de fazer uma visita especial a esse aluno enfermo, a esse jovem, essa moça, esse rapaz enfermo. Vá lá, vá na casa dele, não meça distância não. Né? Não faça como o sacerdote e o levita que passaram de largo daquele homem caído no caminho de Jerusalém ou de Jericó para Jerusalém. Faça como o samaritano, coloque-se ao lado e passe o óleo sobre as feridas do enfermo. Ore, vá lá, faça uma visita, leve uma palavra de ânimo, de estímulo, né? Faça até um resumo da lição de domingo, olha que coisa linda, um resumo da lição, peça para o aluno, olha, você vai estar sob a incumbência de fazer um resumo de tudo que nós aprendemos hoje lá com o nosso irmão que está enfermo, que nós vamos visitar ali em casa. Vá lá, se puder, né? Leve uma lembrança, leve uma torta, leve um refrigerante para celebrar com ele, né? A sobremesa depois do almoço. Faça uma oração, chore com esse aluno, né? Pranteie ali ao lado desse aluno e quem sabe Deus não vai usar você, professor, ou quem sabe Deus não vai usar um de seus alunos que estará domingo na sua sala para impetrar a bênção da cura sobre este jovem que está enfermo em casa. Quem sabe? Deixa o Espírito Santo te usar, né? Como a gente diz no meu pentecostal, deixa Deus te usar, vaso, né? Quem sabe Deus não vai usar você ou um de seus alunos domingo para estender a mão sobre o enfermo e dizer, como Pedro disse na porta do templo, né? Na porta formosa, junto com João para aquele paralítico que estava ali mendigando: não tenho prata, nem tenho ouro, mas isto que tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Quem sabe? Quem sabe Deus não vai usar um jovem em profecia lá domingo, na casa do doente, e vai dizer para ele: não tenho medicamento, não conheço nenhum médico bom para tratar das suas feridas, mas conheço o médico dos médicos, e eu te ordeno, no nome de Jesus Cristo, agora, mano, te levanta, moça, estás curada do mal. Quem sabe?
Evangelho não é só teoria, meu irmão. Teoria é conhecimento para inchar o cérebro. Evangelho é prática. Evangelho é poder de Deus. Paulo disse, quando fui a vós, a igreja de Corinto, não fui com sabedoria, com palavras de persuasão humana, mas em demonstração do poder no Espírito de Deus. Então faça isso. No próximo domingo, ore pelos enfermos. E se Deus mandar, ministre a cura sobre os enfermos. Estou terminando. Doação de bens é importante, assistência social, acompanhamento dos enfermos, Hebreus 13:3, não esqueçais a hospitalidade. A hospitalidade lembra o hospital, onde se cura os enfermos, onde se trata os doentes. Não esqueça, tratar bem as pessoas, acolher especialmente os que sofrem doenças. E médico para os doentes. Você vai dar aula para jovens? Quem sabe muitos jovens, no próximo domingo, com vocação para estudar e se formar em medicina. Estimule os jovens aí a se formarem em medicina, porque quem sabe Deus quer preparar esse jovem hoje nas universidades seculares, como preparou Moisés nas universidades do Egito, como preparou Daniel, Misael, Hananias nas universidades de Babilônia. Quem sabe Deus não quer preparar os jovens de hoje nas universidades seculares de medicina para depois fazer, sabe o quê? Pegar esses jovens e levá-los para as frentes missionárias evangelísticas na África para trabalharem com o evangelismo e com a cura dos doentes, tratando das epidemias em todo o mundo. Professor, Deus te abençoe. Que a aula de domingo não seja apenas teoria e descrição, mas que seja uma verdadeira revolução no poder do Espírito Santo de Deus. Um grande abraço e até a próxima semana, querendo Deus.